Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo o nosso vídeo ou ouvindo o nosso podcast no Spotify ou no YouTube. Estamos aqui com o Crisanto, que vai falar com a gente hoje sobre quanto custa a saúde mental. Seja bem-vindo, Crisanto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre um tema extremamente relevante nos atuais dias. Crisanto, eu quero que primeiro você se apresente para a gente, diga a sua profissão, a sua experiência profissional, e aí a gente vai entrar nesse mérito, né? Quanto custa a saúde mental, do ponto de vista financeiro mesmo, e depois a gente vai falar do ponto de vista psíquico. Ok. Então, trazendo aqui rapidamente, né, eu atuei durante 34 anos, 11 meses e 18 dias no mercado financeiro, né? Sou professor, né, de ensino superior na área de finanças há 38 anos, dos quais 25 anos na Univale, né, lecionando sempre disciplinas da área financeira. E há 15 anos, percebendo uma carência do mercado financeiro, tá, em termos de projetos, eu elaborei, né, constituí uma consultoria, né, que trabalha basicamente com reestruturação financeira de empresas, valuation e projetos de viabilidade, tanto de novos negócios quanto expansão de negócios atuais. Então vamos falar aqui numa linguagem mais, presente, sobretudo para professores que muitos nos acompanham aqui. O Crisanto faz uma pesquisa de cenários, Isso. né, ele faz cenários financeiros e viabilidade da continuidade daquela empresa naquela situação. Justamente, assim, ó, porque hoje nós temos que lembrar que qualquer empresa, ou mesmo nós, pessoas, somos afetados por diferentes cenários. Uhum. Envolvam aí questões de natureza política, de natureza econômica, social, tecnológica, que está muito presente nos dias atuais, ambiental e aspectos legais também. Pensando em tudo isso, desse cenário, complexo que nós vivemos, né, falando da NR1 e da saúde mental, que agora, a partir de 26 de maio de 2025, passou a vigorar e, a partir de 26 de maio de 2026, vai passar a ser, eh, pauta de multa mesmo, né. Haverá multa para quem não investir na segurança psicológica do seu ambiente de trabalho. O empregador que não fizer, constar na sua prática profissional a segurança psicológica vai sofrer danos financeiros. O Crisanto vai falar melhor sobre isso. Não, então, olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que a multa é o menor dos problemas. Hoje, para se ter uma noção, temos em torno, no nosso país, 55% das empresas que não têm qualquer tipo de política institucional voltada à questão da saúde mental. E isso acarreta numa série de problemas, né? Normalmente a gente tende a ver os afastamentos, mas olha, tem a questão da baixa produtividade, né? Temos aí a questão da rotatividade de mão de obra, Que é o turnover, né. o turnover. Temos aí a questão do risco de imagem da empresa, quer dizer, ela ser associada a uma empresa que não Não dá a vale a devida pena, atenção. sim. Uhum. Então, são questões aí pontuais. E para você ter uma noção, isso é tão grave, tá, que se estima, tá, que em 2030 a nível mundial, nós teremos 6 trilhões de dólares de gastos com saúde mental, se mantidos os procedimentos atuais. Ou seja, se não fizermos nada, O 6 adoecimento trilhões é. de dólares a nível mundial por conta do adoecimento. E isso vai afetar, claro, as empresas. E aí, gente, eu trouxe aqui um livro, eu já tinha falado da doutora Luciana Baruch. Doutora Luciana Baruch é mestra e doutora em direito, ela é fiscal, do Ministério do Trabalho e agora ela também é médica. O estudo desse livro, que foi a tese de doutorado dela, é sobre o assédio moral. Então aqui ela vai
provar que o assédio moral causa acidente de trabalho. Atualmente, eu tenho aqui a pesquisa, né, a evolução histórica da sinistralidade acidentária. Então, nos anos 70, os acidentes de trabalho passaram a ser pauta do Ministério de Trabalho. E aí surgiram as normas regulamentadoras que nós temos hoje para evitar acidente de trabalho. Então, o uso de luva, de óculos, de os EPIs, né? De capacete, dependendo do exercício profissional de cada um. Nos anos 80, o APER. Nos anos 90, o LER e o DORT, que daí começou a questão do uso do computador, né? Então, as questões músculo e esqueléticas. A partir dos anos 2000, os acidentes de trabalho estão atrelados aos transtornos mentais. Então, a partir dos anos 2000, estamos no ano de 2025, e a NR1 não veio gratuitamente. Ela veio exatamente por uma questão de doeu no bolso do governo, e aí tomou-se uma atitude no sentido de ou se previne, que é muito mais barato, ou lidar com o prejuízo a partir da não prevenção do adoecimento mental está saindo muito caro. Sim, para você ter uma noção, tá? Só ano passado, os afastamentos por transtornos de natureza mental representaram 38% de todos os afastamentos. Uhum. Isso representou, tá, 12 bilhões de reais de gastos só na esfera governamental. Então, a gente precisa realmente estar atento. Ora, outro detalhe também, nas pesquisas que desenvolvemos, nós temos uma relação, tá, de 1,77 mulheres para cada um homem, tá, apresentando transtornos mentais. E afastadas. Porque a demanda, o circuito de demanda de uma mulher, em razão de ter que dar conta do ambiente de trabalho, mais família, mais casa, mais essa cultura do cuidado, né, que a mulher tem que ser sempre a cuidadora, sobrecarrega a mulher. E a Com sobrecarga certeza. é fator psicossocial de adoecimento Justamente, mental. a sobrecarga hoje, inclusive, tem sido objeto de muitos trabalhadores optarem, inclusive, por pedirem demissão de suas empresas em nome dessa saúde mental. Eu já pedi demissão em razão disso. Eu já pedi demissão e não me arrependo, porque a minha saúde mental custa muito caro para eu estar vendendo tão baratinho para uma empresa que não está preocupada comigo. Então, essa questão de decisão pessoal, por isso é tão importante estar com a terapia em dia. Justamente. E é claro que isso demanda, né, toda uma revisão da política de saúde, tá? Porque isso agora é fato, né? Como falei há pouco, 12 bilhões de reais gastos com atendimentos por afastamento. Outro detalhe, se nós olharmos só, tá, a questão de processos judiciais, tá, envolvendo somente a síndrome de burnout, tá, tem em média, tá, as indenizações têm chegado em torno de 306 mil. Se acrescentarmos aí depressões, ansiedades, sobrecarga e tudo mais, isso pode mais do que dobrar. Então, realmente é algo que carece de uma atenção maior, uma mudança de mentalidade do nosso empresariado. Com certeza. E aí que fique claro, não somente o empresário de empresas privadas, Sim. mas o gestor da instituição pública. Porque a escola é pública e ela é uma empresa. E por mais que se pense que não é, o banco, a Caixa Econômica é uma empresa. O Banco do Brasil é uma empresa. É pública, mas é uma empresa. Então, se compreender que o dinheiro público também precisa ser observado. Eu percebo muito assim essa questão que na empresa privada, vamos pensar em banco aqui, né? Saindo um pouco do contexto de escolas, que a gente sempre fala muito aqui. Mas quando há um problema com um cliente que gera indenização ao cliente em uma empresa, um banco privado, o banco não deixa passar batido. Na empresa pública,
Eu já tive processo contra o Banco do Brasil e eu sei que não houve nenhum problema com nenhum funcionário lá. Se fosse na empresa privada, seria bem diferente. Não, aí até um reparo, tá? Muitas das vezes é uma questão, inclusive, que está associada ao risco de imagem não se divulgar, Uhum, tá? uhum. Mas se você tiver acesso a relatórios, tá? Inúmeros colaboradores, sejam de instituições públicas ou privadas, têm sofrido sanções, inclusive, até podendo chegar à demissão por justa causa em função desses danos. É, Né? porque eu. A questão toda é que muitas das vezes realmente isso é feito de forma velada, porque imagina, como é que eu vou gerar credibilidade se eu tenho colaboradores que estão tendo práticas que lesam a minha clientela. E isso vale, como você bem disse, tá? Mesmo na empresa pública, né, num órgão público, ora, eu tenho que ter compromisso com eficiência no sentido de devolver para a sociedade aquilo que ela me remunera. Sim, com certeza. Mas assim, de uma maneira geral, a gente entende que a empresa privada, ela fecha mais essa fiscalização. Hum. A pública nem tanto, porque existe uma série de questões. Certo. Eu trabalho há mais de 30 anos também na educação e também em cursos na área de comunicação. E geralmente eu sou chamada para dar um curso aqui de comunicação não violenta. E eu me recuso a dar um curso de comunicação não violenta se eu não puder trabalhar inteligência emocional. Qualquer comunicação. Hoje, mesmo redação oficial, dá um curso para a gente de redação oficial. Primeiro, o grande problema não é a elaboração do discurso a ser escrito. O grande problema é a confusão que tem na cabeça da pessoa, que ela não consegue estruturar uma ideia para escrever e comunicar. Porque há uma outra confusão que está na dimensão emocional da Sim. comunicação. Então, eu geralmente, para poder sanar uma questão que eu sou contratada, eu preciso trabalhar a gestão de conflitos. E a gestão de conflitos passa pela dimensão psíquica da Sim, pessoa, claro. emocional da pessoa. Então, hoje, eu venho me dedicando cada vez mais a pesquisar e a trabalhar esse lugar de o que você sente, para além do que você pensa, para poder comunicar. E esses problemas de gestão empresarial ou de negócios, relação entre chefe e funcionário, ou entre funcionários, porque os conflitos são muito maiores entre pares, né, do que necessariamente com a chefia. Às vezes, na empresa pública, às vezes é o funcionário que assedia o chefe, não é nem o chefe que assedia o funcionário, que acontece isso também. Eu não gosto dessa diretora, então eu vou fazer de tudo para que não dê certo a gestão dela. Existe disso. No privado, isso como a mão é mais pesada, digamos assim, nas relações, porque tudo pode ser demissão, no público não é tanto. E aí, quando se é efetivo, quando se tem maturidade emocional suficiente para perceber que as relações e o trabalho precisam ser levados em consideração do ponto de vista profissional, e não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu não estou afim de fazer, isso tudo precisa ser observado de um lugar de entender as subjetividades para entender a liderança, e a liderança entender aquele jardim que ele tem para cultivar e conseguir fazer o trabalho dele, né? Inclusive, assim, muitas vezes um termo que tem sido muito usado, né, pela sociedade, né, a questão da empatia, Uhum. né? Eu entender esse processo, porque quem está nos assistindo nesse momento e nos assistirá depois, só para se ter uma noção, você falou do setor bancário, tá? Uhum. Dados demonstram o seguinte, que o número de afastamentos por questões do adoecimento mental saltou de 9,3% em 2014 para 20% no ano passado, em 10 anos. Então, até justamente vindo ao encontro do livro que você apresentou, que realmente houve uma mudança das pessoas.
Ora, um segundo setor, né, é claro aí a gente tem uma contaminação pela Covid, né? O seguinte, a área de saúde, Uhum. tá? E nós temos aí também o setor na área do comércio, o setor de supermercados, tá? Com quase 10% também de afastamentos por conta de adoecimento mental. É bastante delicado isso, né? Porque o adoecimento mental sempre vai aparecer pelo comportamento. Às vezes não pelo que aquela pessoa fala, mas pelo que a pessoa cala. E aí a gestão precisa ter esse olhar cuidadoso, atencioso, porque eu também tenho percebido que muitas vezes a chefia, a liderança, exerce o assédio moral sem consciência de que está assediando. Não, até porque nós temos que olhar o seguinte, que houve uma mudança em nossa sociedade, Total, tá? né? Total. Então nós temos, inclusive, né, as chamadas gerações, né? E aí o que que a gente observa, né? Muitos de nós, né, ali na fase dos 40, 50 anos, nós tínhamos uma dinâmica em termos de liderança, Uhum. tá? Hoje, por exemplo, esse perfil, tá, que é exigido do líder é diferenciado. E aí, muitas das vezes, como ele não tem não desenvolveu essas habilidades, Uhum. então ele entra em choque com seus colaboradores, tá? Porque ele está mais naquela coisa, alguns de nós, né, estamos mais naquela condição de capataz da fazenda, É tá, verdade. do que realmente líder. Porque o Uhum. líder, ele é algo a mais. Não é simplesmente o quê? Eu vou me ocupar, por exemplo, na área financeira é muito comum a questão de metas, Uhum. né? Mas é o seguinte, eu tenho que pensar assim, olha, realmente eu tenho que atingir metas, mas eu, enquanto líder, eu criei a estrutura necessária para que a Condições, né? pessoa, Uhum. né, atingisse aquela meta? Aí é que tá. Falar em saúde mental é observar os detalhes que fazem parte desse contexto. Sim. Esse contexto precisa proporcionar condições para que essas metas sejam alcançadas. E ninguém trabalha bem onde não é ouvido. E, Ana, isso que você ressaltou é importante, tanto que nos trabalhos desenvolvidos pela consultoria, não é simplesmente traçar números. Uhum, Porque muitas das vezes, assim, o número é fácil, o papel aceita tudo. Agora, exatamente. eu tenho que, muitas das vezes, olhar para dentro dessa empresa e verificar como os processos estão se desenvolvendo na Uhum, área do marketing, na área de pessoas, na uhum, área operacional e também na área financeira. Porque muitas das vezes um detalhe ali pode ser o ponto de partida desses conflitos emocionais dentro da empresa. exatamente. Né? Porque é muito comum, tá? Só complementando, é muito comum a gente falar em feedback. É. E aí, como é que esse feedback é feito? Ele tem um caráter mais educacional, de simplesmente, ao identificar um problema, eu trazer alternativas e possibilidades para que aquele colaborador se desenvolva, ou eu simplesmente estou naquele caráter meramente punitivo, Uhum, uhum. acusatório. Aí que tá, onde tem acusação, vai ter retraimento do outro lado, né. Então assim, ó, o meu trabalho sempre está envolto à comunicação e saúde mental. Então, um curso que eu dei ano passado de inteligência emocional e comunicação não violenta, no IPREV, aqui em Florianópolis, eu me lembro que dei a minha primeira aula, então tinha o quê? 25 alunos na primeira aula. E foi muito engraçado, porque eu saí da sala, que era um auditório, né, e tinha um corredor bem longo até chegar no elevador. E aí eu ia passando as pessoas: "Ai, eu queria fazer teu curso". Aí eu passei a segunda pessoa: "Ai, eu queria fazer teu curso". Cheguei no final do corredor: "Ai, eu queria fazer teu curso". Eu entrei no elevador: "Ai, eu queria fazer teu curso". Chegou lá embaixo, passando pela recepção: "Ai, eu queria fazer teu curso". Aí eu disse: "Então tá, né, eu vou falar com o gerente de RH". No outro dia cheguei para dar aula, porque daí era outra turma, mas olha, várias pessoas vieram falar para mim que queriam fazer o curso. Ele assim: "Ah, mas a gente abriu para todo mundo", porque a inscrição era voluntária, não era Uhum. obrigatória, o que eu acho muito saudável. Sim, Porque quando é obrigatória, a pessoa vai com cara amarrada fazer aquele curso e geralmente
Não, assim, eu também. Não se apropria do Não, conhecimento. e muitos cursos que a gente recebe, palestras que a gente recebe, não dialoga com a nossa realidade profissional. Eu entendo quando a pessoa, se ela tem o direito de dizer não, não vou fazer, eu entendo por que que ela diz não. Mas ali, o que que ficou claro? Quem participou gostou, e aí a Rádio Corredor voou, né? E aí esse pessoal que, eu queria fazer teu curso, na verdade, não se inscreveu acreditando que não iria valer a pena, mas aí percebeu que valeria e vieram falar para mim. Mas não tinha mais como, porque tem a questão da inscrição, é pela escola de governo, tem a questão do certificado, tem todo um trâmite burocrático por trás de cada inscrição. Então, essas pessoas não podiam mais entrar nos grupos que estavam inscritos, né? E aí o gerente do RH, o Daniel também, ele disse assim: estamos com problema de comunicação. Eu disse assim: não estão com problema de comunicação. Nós não temos um problema de comunicação aqui. Temos um problema de conflitos de interesse. Houve comunicação. Tanto que foi rápido. Logo souberam que valia a pena e vieram pedir para fazer, né? Não houve uma comunicação feita e não ouvida. O que houve é o interesse anterior ao curso, ninguém tinha interesse porque não sabia o que era, então se reservaram o direito de não fazer inscrição. Nesse caso, não é um problema de comunicação, é um problema de conflito de interesse. E a gente precisa compreender que comunicação lida com uma dimensão emocional muito maior do que necessariamente a mensagem entregue, né? E é dentro dessa proposta que eu tenho me dedicado a trabalhar, que fique importante, né? Que fique claro para a empresa, que seja um dado importante para a empresa, para o IPREV perceber que olhar com mais atenção e a realidade de cada um, entender. Mas por que não se inscreveram, se houve a possibilidade? Ok, sem a questão de punir, a partir de agora, o próximo, como é que vai ser então? Né? Vamos abrir e deixar claro que começou, depois a inscrição feita, não pode abrir mais, porque tem o trâmite burocrático, tem a questão do certificado, tem a questão de precisar sair 2 horas antes do horário de trabalho, porque é no horário do expediente. Tem tudo isso que precisa ser observado para a gestão geral, né? E foi muito bacana o final do curso, porque aí teve a avaliação, no final sempre tem a avaliação, aí um grupo disse assim: eu achei que era uma coach. Daí eu comecei a rir e disse assim: me respeita, rapaz, eu sou professora. A professora que me habita veio antes do Freud. Então, claro que, se eu sempre trabalhei claro que falei no tom de brincadeira, mas se eu sempre trabalhei com comunicação, e agora eu observo que vale muito mais a pena a gente investir na gestão de conflitos a partir de um trabalho cuidadoso e atencioso na comunicação, a gente consegue diminuir muitos desses problemas. Com certeza. E hoje, realmente, assim, hoje inclusive, tem inúmeros cursos voltados a essa questão de gestão de conflitos, focados em lideranças. Porque, simplesmente, olha, se a liderança, inclusive, é aquela questão, né, que nós temos que ter. Se o colaborador percebe que o líder, o proprietário da empresa, ele está engajado naquele processo, é muito mais fácil ele se envolver do que, né, ele percebe, né, que, olha, aquilo ali então é um mero atendimento a uma norma, por exemplo, com a NR01, mas não existe o compromisso efetivo da gestão com o desenvolvimento da proposta. Com certeza. A questão quando o colaborador percebe, o líder se importa comigo, então eu me importo com a empresa, eu me importo com o trabalho, eu me importo com... A devolutiva é a maior. Mas quando ninguém se importa comigo, tudo que eu falo, eu estou sozinho, aí... E você vê como é a mudança da mentalidade, né? O que a gente ouvia em outras épocas, né? Ora, o empregado tinha que vestir a camisa da empresa. E ter a mentalidade do dono. Não ganhar o que o dono ganha, mas tinha que ter a mentalidade do dono. Só que assim, quando eu vejo, por exemplo, hoje você verifica
que pô, algumas empresas, inclusive, institucionalizaram programas de participação nos resultados, Uhum. e isso fez com que, né, ora, os colaboradores se engajassem. Então, muitas vezes, até Mas aí pequenos é outra detalhes, história. pequenos detalhes, de repente, de sair, por exemplo, e apagar uma luz, Sim. desligar um A ar-condicionado. questão é assim, ó, se há um resultado financeiro para além do discurso, aí a gente pode falar. Porque a questão assim, ó, pode falar em pensamento do dono. Agora, não tem um funcionário que não tem nenhuma participação de nenhum resultado, mas ele precisa render cada vez mais, prover cada vez mais. O lucro daquela empresa não tendo nada para si, não recebendo o retorno, é claro que não tem como ser igual, Justamente. né, não tem. Então, assim, o investimento financeiro no funcionário Ele é traz resultado. muito melhor do que viver o prejuízo de ter investido um pouco naquele funcionário e ter que treinar novamente. Então, assim, investir nos trabalhadores é muito mais barato do que arcar com os custos dos prejuízos, Não, né. justamente, porque olha só, quando a gente está falando dessa questão do adoecimento mental, nós temos que olhar duas coisas. O custo do afastamento daquele empregado Ai, fala um pouquinho adoecido, disso, tá? assim, bem para analfabeto Então assim, ó, então financeiro vamos mesmo, como lembrar a assim, gente. ó, nem falando em números, mas imagina assim, de uma forma bem clara. Ora, eu tenho um custo com aquele empregado, tá, que eu tive que afastar em função do adoecimento. Uhum, E dependendo da estrutura da empresa, eu terei que contratar um outro empregado para substituí-lo. uhum. Então, quer dizer, na realidade, eu dobro o meu custo com colaboradores porque eu não atentei para pequenos detalhes. Mas eu acho que é aí que é importante a gente pensar e deixar muito claro para quem está nos ouvindo aqui, pensando aqui nas minhas colegas professoras principalmente. Eh Antes, 15, geralmente assim, 15 dias de afastamento, a empresa banca, Isso, 16 dias já passa para o INSS. Agora, com a NR1, não vai ser bem assim. Porque o que que acontece? Esse custo o INSS não vai mais bancar sozinho. Agora tem, além das multas, tem a questão as taxas que precisa pagar por cada afastamento, né. justamente. Então, assim, então, olha só, atuar preventivamente, né, criando um ambiente, tá, mais adequado, quer dizer, ele reduz custos, Exatamente. aumenta a produtividade desses empregados, aumenta o nível de satisfação deles com a empresa. Então, quer dizer, na realidade, a gente tem que sair dessa miopia, tá, É. que domina muitas das vezes muitos empresários, tá? E eles perceberem o seguinte, que eles serão os maiores beneficiados pela melhora da saúde mental de seus colaboradores. A P&G já provou isso, né. A cada $1 investido recebe de retorno, de lucro, $1,30. Então, vale a pena investir na saúde mental dos funcionários, gente. Isso aí não tenha dúvida. O quanto custa a saúde mental quanto mais você investe na prevenção, menos você vai sofrer as consequências de adoecimento, de afastamento, de prejuízo de trabalho mal feito. O lucro da empresa vai aumentar em todos os sentidos. E falando aqui de educação, a gente precisa pensar em muitos detalhes, e aí a gente vai falar sobre a saúde mental do professor daqui a pouco. 2 professores aqui para tratar desse assunto. A gente agradece a presença de todos, o acompanhamento de vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida, o Crisanto com a sua consultoria fica disponível aí para atender. A gente aqui da Alma Leve com os trabalhos de saúde mental, de cursos, de grupos terapêuticos, a gente também se disponibiliza e agradecemos a presença de todos. Obrigado.